Hoje, como foi dito no começo do programa, é comemorado o dia do Halloween. E eu pergunto ao pastor: é pecado o cristão participar do Halloween? Então, irmão Lucas, essa pergunta ela é muito pertinente porque nós temos conhecimento, infelizmente, de que algumas igrejas evangélicas, ditas evangélicas, igrejas que se apostataram da genuína fé cristã, por incrível que pareça, nessa data de 31 de outubro, realizam dentro de suas igrejas uma festa chamada Halloween, de maneira um pouco disfarçada, aonde principalmente os jovens se vestem com fantasias e acham que nada disso tem problema, é o método de evangelizar. Isto é totalmente uma apostasia, uma abominação. Uma igreja evangélica que se envolve com uma festa de Halloween, que é uma festa dos demônios, é uma igreja que se apostatou da fé. Mas o que vem a ser esse chamada festa do Halloween? Nós sabemos que todo dia 31 de outubro, essa festa Halloween, que aqui no Brasil é conhecida como o Dia das Bruxas, é uma data comemorativa que tem origem ainda com o povo celta há mais ou menos há 2.300 anos atrás. Então o povo celta comemorava esse dia das bruxas, neste dia 31 de outubro, por ser o último dia do verão. Diziam eles, que os espíritos dos mortos saíam de suas covas e iam ao encontro dos vivos para tomar posse dos seus corpos. Então os celtas, com medo dessas supostas almas que sairiam para tomar conta dos seus corpos, eles colocavam em suas casas alguns objetos, algumas caveiras, alguns bonecos enfeitados, para assustar estes supostos espíritos. Então é uma festa de origem pagã, onde há o envolvimento com os mortos. Esta festa, chamada Halloween, ela é muito usada pelos satanistas e pelos bruxos. Aproveitam esse dia para fazer consultas. É um envolvimento com o ocultismo. É uma festa oculta. E então, como é que pode uma igreja evangélica, um evangélico, mesmo em tom de brincadeira, as crianças se envolverem com esta festa? Isto é perigoso? Sim, é perigoso, porque o apóstolo Paulo, em sua carta em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 a 21, ele é muito claro. Cristianismo não tem nada a ver com ocultismo. O cristianismo não tem nada a ver com festas a demônios. Então diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, como pode um evangélico participar de uma festa do Dia das Bruxas, envolvida com o ocultismo, envolvida com demônios? Ele que tem o Espírito Santo, participa da mesa do Senhor, participar de uma festa de Halloween.
Portanto, meu irmão, não participe desta festa, nem deixe os seus filhos participar. E se a sua igreja participe, procure seu pastor, mostre para ele este texto bíblico e que a igreja possa se ocupar com outras atividades. Então não se justifica, é um método de evangelismo. Para evangelizar uma pessoa, nós não podemos então entrar pelo caminho errado. Amém. É importante também dizer sobre esse tema, a gente fala muito, eu tenho muito costume, as pessoas às vezes me perguntam se é legal assistir filme de terror, se é legal assistir filme de suspense, filme que mostra essas práticas. Você colocar isso dentro da sua casa é um perigo muito grande, porque isso não é uma brincadeira, isso não é algo simples, e você se vestir e você permitir que a sua igreja entre esse tipo de coisa, é como se você estivesse assistindo um filme de terror, é como se você estivesse trazendo para dentro da igreja aquilo que você não pode trazer nem para dentro da sua casa, ainda mais a igreja que é um lugar santo, a igreja que é um lugar consagrado a Deus, e assim também deve ser a sua casa. Então não acho que é uma simples brincadeira, não acho que não tem nada demais, não acho que, qual o problema, eu vou vestir ele de uma fantasia mais branda. Não faça isso, porque isso com certeza vai afetar a cabeça da criança. A criança não tem que participar desse tipo de coisa, e você não deve se envolver também nesse tipo de coisa. Também, né, Lucas, você falou aí sobre filmes, né? Que o cristão, o jovem cristão, tem que selecionar até os filmes que ele assiste. E o irmão tem dado algumas dicas, né, de bons filmes no nosso programa de televisão para os jovens, né? Então existe sim algo saudável para os jovens da igreja, assistir um bom filme, não há nenhum problema. Agora, filmes de terror, se envolver com esse tipo de coisa, mesmo com tom de brincadeira, é perigoso. Muito perigoso. Está se brincando com o demônio. Até a gente falou segunda-feira aqui sobre jogos eletrônicos, até se envolver nesses tipos de jogos onde você tem que matar, você tem que entrar numa sala escura, você leva susto, a pessoa fica opressa, né? A pessoa fica vendo esse tipo de coisa, a pessoa depois não consegue dormir, a pessoa depois não consegue trabalhar, porque ela fica tão envolvida nesse ambiente, que realmente o diabo ele só está esperando uma brecha para entrar e fazer a festa. Então você não dê essa brecha para que isso não aconteça na vida da sua família. Não é algo saudável, né? Até para a mente, né? É verdade. Traz perturbação. Hoje também é comemorado um dia muito importante. Hoje é comemorado o dia da Reforma Protestante, liderada pelo Martinho Lutero. E o pastor Natanael Rinaldi Filho vai falar um pouquinho também sobre essa data muito importante para nós. Isso aconteceu em 31 de outubro de 1517, quando o pano de fundo, o contexto daquela época pela Igreja Católica Romana, fazia vendas de indulgências. E isso através do monge Martinho Lutero. Ele, não concordando com esse tipo de situação, ele colocou, e lendo a palavra do Senhor, ele colocou as famosas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E através dessas teses, ele se mostrou firme nesses princípios. Ele foi conhecido o que chamamos as 5 solas: sola fide, sola escritura, sola gratia, e outras 5 que compõem esses pilares da chamada Reforma Protestante.
E assim, outros reformadores também vieram, e foi um movimento, a princípio religioso, mas um movimento muito forte, porque influenciou muitas nações, e a partir desta reforma protestante, houve uma maior liberdade com relação à confecção das Bíblias por Gutenberg, e a palavra de Deus ela chegou nas mãos de muitas pessoas leigas que começaram a ler a palavra do Senhor. Então esse foi um movimento muito importante em que hoje, dia 31 de outubro, se comemora a chamada Reforma Protestante. Dando continuidade às datas a partir que vão ser comemoradas hoje, temos ali hoje o dia 31 de outubro, o Halloween, amanhã, dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, e dia 2 de novembro, que é comemorado o dia de finados, o dia dos mortos. E muitas pessoas vão até os cemitérios, vão até esses lugares, homenagear os mortos, homenagear as pessoas. E infelizmente também vemos pessoas cristãs acreditando nessa prática, que indo nesse dia, às vezes as pessoas vão simplesmente pelo todo mundo vai, eu também vou até lá. Interessante aqui uma reportagem de uns anos atrás do jornal Estado de São Paulo, onde ele ocupa uma página inteira. Ele traz algumas manchetes e perguntas que dizem o seguinte: cemitérios de São Paulo abrigam santos, entre parênteses, não aceitos pela igreja. E a notícia continua: paulistanos transformam em pontos de peregrinação túmulos de pessoas que sofreram durante a vida e a quem são atribuídos milagres. São quase 30 casos em todas as regiões da cidade. E diz mais: só na cidade de São Paulo contam-se quase 30 almas às quais os fiéis recorreram em momentos de dificuldades. Ou seja, as pessoas passavam por problemas e as pessoas oravam por aquelas pessoas que já haviam morrido, oravam por aquelas pessoas que já haviam falecido. Elas intercederam como se... vou orar para essa pessoa para a minha oração chegar a Deus. Pergunta: os mortos podem fazer intercessão por nós a Deus, pastor? Essa notícia que o irmão está descrevendo aí, do jornal O Estado de São Paulo, afirmando que nos cemitérios de São Paulo abrigam santos que não são nem aceitos pela Igreja Católica, e supostas pessoas que morreram e se tornaram santos, e agora, nessa época de finado, as pessoas vão lá fazer as suas orações. Aqui em Santos também nós temos, viu, Lucas? Aqui no cemitério do Sabuó, supostas pessoas que morreram, que foram assassinadas, e que nesta época as pessoas vão lá para fazer a sua peregrinação e fazer os seus pedidos. Aí surge então a pergunta do irmão, se os mortos podem fazer alguma intercessão por nós a Deus. Porque as pessoas vão lá e fazem os seus pedidos diante daqueles túmulos, acreditando que aquela pessoa morta pode interceder por ele. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que não.
os mortos não podem interceder por nós. Então, uma pessoa que morreu, ele tem dois destinos. Ou ele foi para o céu, ou ele foi para o inferno. Nem aquele que foi para o céu, e nem aquele que foi para o inferno pode se comunicar com alguém que está aqui vivo. E também não pode interceder. Então, a Bíblia nos afirma, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 5, que o nosso intercessor, o nosso mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Eu gostaria que você lesse, por favor, 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então aqui é muito claro, né? O texto está dizendo que o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então não adianta você ir lá no cemitério, fazer um pedido diante daquele túmulo, achando que aquela pessoa lá pode interceder, que o nosso único ajudador, o nosso único intercessor é o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia também diz lá em Hebreus capítulo 9, 27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se você tem uma necessidade, se você quer ser abençoado, você deve então fazer a sua oração ao Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o nosso ajudador, é o nosso intercessor, que está junto ao Pai para nos abençoar. Então, lá em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1, é muito claro. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, um ajudador, um intercessor para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então o nosso intercessor, o nosso mediador é o Senhor Jesus Cristo, que está ao lado do Pai, e a Ele nós oramos e Ele intercede por nós. Portanto, esta prática de ir aos cemitérios e fazer os seus pedidos a supostos santos não tem base bíblica. Tem uma questão muito importante aqui que o meu saudoso pastor Nathanael Rinaldi disse ao final de uma pergunta, que eu gostaria de terminar esse assunto com isso. Se eu apresento um cheque ao banco e esse cheque estiver assinado pela pessoa que tem fundos para cobrir o cheque será pago. Mas se o signatário do cheque não tiver fundos, o cheque não será pago. Ou seja, só Jesus tem crédito infinito para com Deus o Pai, e o pedido em seu nome por ele é apoiado. É como um cheque que ele assinou, será com certeza atendido. Então só Deus tem crédito, só Jesus tem crédito infinito com o Pai. Você não precisa pedir para ninguém que já morreu, porque esse aí tá sem fundos. O cheque não será pago. Amém? Viu, Lucas? Então, nós convocamos os irmãos para, nesse dia de finados, nós vamos sim aos cemitérios. Ali, tanto no cemitério do Sabuó, de manhã, e à tarde no cemitério da Areia Branca. Vamos ali para divulgar a palavra do Senhor, procurar orientar as pessoas e consolar aqueles que choram. Portanto, o evangelista Augusta aguarda os irmãos para este trabalho de evangelismo às 9h30 no cemitério do Sabuó e às 14h30 no Areia Branca. Vamos estar ali divulgando a palavra do Senhor.
como o nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi, todos os anos, no dia de finado, ele fazia esse trabalho, e a nossa igreja, Igreja Evangélica da Paz, Seriedade na Palavra, continua também com este trabalho, levando a mensagem de salvação aos perdidos, aqueles que estão chorando e estão sofrendo. Amém.